Boa noite, amigos. Estamos aqui de volta com mais um episódio do The Dealers para você. Eu já falei que eu sempre conto histórias maravilhosas e tudo mais, mas hoje eu tenho umas companhias incríveis aqui. Eles vão contribuir muito num assunto que é polêmico, que é difícil, que acontece principalmente no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, porque a gente tem um volume grande de pessoas, um mercado grande e um mercado que é inseguro. Como assim mercado inseguro, Caporal? Eu estou falando da segurança de todos nós. Então eu estou aqui com os grandes especialistas em blindagens do Brasil. Eu vou pedir que eles se apresentem, porque fica mais fácil, porque não vou partir. Esse podcast vai ficar 1 hora o Caporal apresentando eles. Então, vamos lá, vamos começar. Começar pelo Rafa. Rafa, por favor. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado aí pelo convite, Marcelinho, de vocês. Prazer em conhecê-los aqui também. Sou Rafael, hoje eu toco a operação da BLC, que é uma blindadora de um grupo de concessionárias da carreira. E também sou vice-presidente da Câmara de Comércio da Abrablin. A gente tem feito esse trabalho de, primeiro, a conscientização para depois vir com a venda. O mercado tem crescido muito por conta da insegurança que nós temos passado, em vários sentidos. E o nosso papel hoje é levar essa informação, levar a conscientização do que é uma blindagem para um veículo, de como usar, enfim, todas as características aí do produto. Muito obrigado, Rafael, por ter vindo aqui no The Dealers. É uma honra ter você aqui, tá? Prazer meu, todo meu. Grande Marcelinho. Grande. O conhecido. Eu tenho logo 1.600 milímetros de altura. Não é pouco não, mas é um prazer estar aqui. Obrigado, Caporal, pelo convite. E junto com esses amigos aqui, que são os meus mais novos amigos de infância. E a gente tem esse trabalho, como o Rafael falou. Eu sou presidente da Abrablin e atuo no segmento de blindagens há praticamente 30 e alguns anos. Tinha blindagem há 30 anos atrás? Começou no Brasil, efetivamente, em 90. E a segunda empresa que entrou, eu tive a oportunidade de trabalhar, o privilégio de trabalhar com eles, foi em 91, blindando o primeiro Monza do Brasil. Então a gente conhece aí um pouquinho da história da blindagem. A gente não conhece tudo, evidentemente, que a gente sempre aprende, mas eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer esse segmento desde a origem dele e a mudança de perfil do usuário e também das tecnologias. Então eu me sinto muito à vontade hoje em presidir a Abrablin. Como o Rafael falou, um dos meus objetivos principais é passar essa orientação para o mercado, porque como qualquer segmento gera muita dúvida. Você falou agora há pouco, né, da preocupação, e o Eric sempre bate nessa tecla, eu concordo com ele, que o conhecimento é tudo. Então, eu como presidente faço esse papel além de orientar de boas práticas, mas também dos cuidados que tanto a blindadora quanto o usuário do carro tem que ter quando se pensa em se proteger. Muito obrigado, Marcelo, por você estar aqui e contribuir aí para esclarecer para o nosso público que hoje em dia a maioria é dealer, né, concessionária, mas tem muita gente de montadora e tem muito usuário final também que assiste a gente. Então, esse papo vai ser muito rico. E você já começou dando um spoiler da outra pessoa que está aqui, que é meu amigo Eric Winston. Por favor, Eric Granicarro. Vamos lá. Só para eu começar entendendo, quando você falou Monza, Monza é o quê? Mentira, pior é que eu sei o que é um Monza, eu sei. Vamos lá, pessoal, eu sou Eric Winston, eu sou proprietário da First Line, que é um ecossistema de Land Rover. Eu não sou um concessionário, mas tenho showroom e oficina Land Rover. E tem um canal também no Instagram chamado Granicarro, que é um canal onde eu busco aprender cada dia um pouquinho mais sobre revenda de carro e compartilhar essas coisas que eu aprendo no dia a dia com revendedores de todo o Brasil. Na verdade, aqui hoje é a segunda vez que eu estou participando. Poxa, uma baita honra. Eu vim antes dos 100 e agora depois do episódio 100. Nem me fala nesse episódio 100 que realmente eu começo a ficar emocionado aqui. Me pegaram de surpresa, entendeu? Eu tive que ir para o hospital depois. Mas tá bom. Obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado por poder bater esse papo aqui hoje. Eu acho que o tema é resultado do que a gente vive, né, na sociedade, mas a gente... Um dia desse eu estava falando sobre blindagem e falando sobre o crescimento da indústria de blindagem, e aí um rapaz me chamou e falou, pô, você fala como se isso fosse bom,
Isso, na verdade, é uma vergonha. Eu acho que é tudo a forma como a gente enxerga, né? Se a gente for pensar desse jeito, é melhor não existir remédio, é melhor não existir cirurgia. Muito pelo contrário. Cara, o problema está aí, ele já existe. O mercado desenvolve a solução. Você falou uma coisa importantíssima, eu também sempre repito isso. As pessoas, no passado muito mais, hoje nem tanto, julgavam, né, as blindadoras, né? Ora, você está, né, só para rico. Primeiro já tinha essa pecha de que era só para rico, mas na verdade o que a gente faz é resolver uma dor da sociedade. Então nós não somos, apoiamos a violência, pelo contrário, eu como cidadão adoraria que não existisse blindagem. Sim. Eu também estou na rua, meus filhos, minha esposa, exato, mas existe o problema e nós entramos com a dor, com o remédio. Mais um detalhe, olhando pelo lado positivo, os números comprovam isso, nós criamos uma nova profissão, nós somos referência hoje no mundo para blindagem de uso civil. A Abrablin está encabeçando lá o primeiro curso junto com o Senai de formação de profissionais. Então, o quanto se gera o movimento financeiro de empresas envolvidas no ecossistema, tudo isso é o lado positivo desse segmento. E nós, de novo, não apoiamos a violência. Infelizmente, alguém fez um comentário, não sei se foi o Rafael, né, aumento da violência. Esses números também representam a qualidade do serviço prestado. As pessoas buscam mais por blindagem hoje, diferentemente lá dos anos 90, como eu falei, porque a gente era estragador de carro. O cara, quando pensava em blindar o carro, fala, não, vou mandar meu carro lá, vai vir um lixo, vai vir pesado, eu não vou conseguir vender. Hoje tem mercado de seminovos, o produto final ficou muito melhor. A pessoa, quando recebe um carro, ele fala, nossa, isso surpreende positivamente. E também, é o lado que a gente fala de seminovos, que eu sempre falo isso com o Eric, é que ele sabe que ele vai ter liquidez na revenda. Então, juntando com a necessidade que a violência impõe, isso aí faz com que o mercado tenha crescido como cresceu nos últimos anos. A gente não pode esquecer que, como você falou, das 8 da manhã às 6 da tarde é o nosso negócio. Só que antes, durante e depois, eu tenho lá uma esposa e 3 crianças andando dentro de um blindado. E tem essa necessidade. E também, a gente não pode esquecer que é esse nosso trabalho que está salvando um monte de vidas aí no trânsito. Sem dúvida. Então, assim, vamos esquecer que a violência está alta e vamos pensar na quantidade de pessoas que estão se livrando de algum tiro, de alguma violência pior por conta do nosso trabalho. Então, é assim, ó, pessoal... A indústria de blindagem não é responsável pela insegurança do Brasil. Então, deixar bem claro isso. Mas você pode, qualquer um de vocês, se tiver esses números, para a gente ter alguns fatos e dados aqui, como foi a evolução do volume de blindagens no Brasil desde a década de 90, ou quando vocês tiverem algum registro? É fácil a gente fazer um paralelo de quem buscou por essa proteção ao longo dos anos. Anos 90, topo da pirâmide social, só aqui em cima, classe A+, sobrenomes de peso, né, no cenário nacional, naquela época preocupados com sequestro. Sequestro que, assim, tem muito sequestrador ainda solto aí, anistiado, né? Sim, dizer, pois é. Eu não queria falar, mas raro, mas acontece muito. Mas a busca por proteção era por conta de sequestro. E aí os problemas, como eu falei agora há pouco, né, que quem blindava um carro, depois ele virava um mico, porque não tinha para onde desovar, mas essas famílias, ou a migração da violência é que começou a abrir a pirâmide social. Deixa eu até pegar esse gancho aqui, eu lembro de uma história interessante. O Abílio Diniz não queria carro blindado. Ele recusava andar de segurança sem carro blindado. E ele foi sequestrado. Ele andava armado, ele mesmo, sabia lutar, né? Mas ele foi sequestrado na década de 90. Aí se a gente pegar o Washington Oliveto, Abílio Diniz... Eu lembro de alguns outros... Eu vou contar um caso aqui que foi o divisor de águas do mercado. Então, por favor. Então, aí esses números começaram a ampliar um pouquinho, porque quando o setor público ou as polícias começam a dar em cima de um tipo de ação, por exemplo, o sequestro, a bandidagem migra para outra coisa, assalto a banco e por aí vai. Chegando para os dias de hoje, o que eles querem hoje é objeto de valor. Ele não é mais sobrenome, você pode estar num carro premium ou num carro popular, o que ele quer é o que tem, todo mundo tem um celular dentro do carro, no mínimo. Ou um relógio. E um relógio e uma bolsa. Então, ali é um conjuntinho que ele quer. Então, não importa... E agora a moda aliança. Então, não importa o modelo nem sobrenome. Então, essa foi uma mudança do mercado na busca por blindagem. Mas a pirâmide social ela foi abrindo, né? Como era só o topo e está desse jeito,
A partir do final de 90, houve um fato, como você citou alguns nomes aqui, do Jorge Paulo Lemann, que a família dele sofreu uma tentativa de sequestro. Eu era gerente de um showroom lá na República do Líbano, de uma blindadora, e como o carro era blindado, o motorista conseguiu sair da situação, o carro foi alvejado, teve até uma transfixação pequena, porque foram dados vários tiros num único ponto, né? E aí ele conseguiu ir na manchete no dia seguinte: blindado salva a família de empresário. Pronto, decolou. Isso para nós foi assim que a gente pegava o telefone e começava a tirar que nem pedido de pastel, né? 2 de queijo, 1 de carne e tal, porque as famílias começaram, quem tinha poder aquisitivo, prazo de entrega 90 dias na época, para você ter uma ideia, aí a busca por carro pronto, a entrega, tinha um ágio gigante. Quem tinha um Corolinha, por exemplo, blindado pronto entrega, sei lá, se valia 100, vendia por 150, 160. Então essa mudança toda, o mercado veio se acomodar depois aqui já, depois de 2010, mas foi dali que deu um salto, e aí as pessoas ainda achavam que era só carro premium. Se a gente olhar hoje uma blindadora, no Grupo Carreira ou qualquer outra que a gente for hoje, há uma diversidade, até porque o Brasil também hoje tem uma diversidade de modelos, né? O mundo inteiro tem, mas a grande maioria que eu percebo não são carros premiums. Não. É a pessoa priorizar a segurança, Sim. em detrimento do modelo do carro. Lá teve esse divisor de águas da pandemia. O cara tem, sei lá, 200 mil para comprar um carro, ele pode comprar um carro dessa faixa de preço, mas ele prefere às vezes comprar um de 120 e gastar 80 na blindagem. Ou Muito um seminovo. bom. Mas me dá uns números aí. Quantos carros hoje são blindados no Brasil? Fechamos o ano passado com 34 mil e um pouquinho. Esse ano? O ano anterior foram 29, o ano anterior 22. Este ano, até junho, já fechamos com 20 mil. Significa dizer que já teve um crescimento. Passar de 40, né? Eu sou mais conservador, Caporal. Eu acho que a gente vai 38, beirando os 39. Só que o Rafael me falou agora aqui nos bastidores que a capacidade dele, sei lá, de 30 está fazendo 40, o outro, qualquer blindadora que você vai hoje está com a capacidade full. Tá. Então, é quase 40. E alguém tem um número de quantos seminovos blindados existem no Brasil? Pelo menos rodando 300 mil para mais. 300 mil para mais. Com certeza. E vamos lá, agora vamos analisar aqui. A maior parte está no estado de São Paulo. 80 a 85% Ótimo. desse número em São Paulo. Porque, pelo que eu entendo, né, vocês vão me corrigir aqui, a blindagem começou aqui em São Paulo, de certa forma, foi para o Rio de Janeiro, né, espalhando. Eu consigo te falar também, ó. Então, aí depois Nordeste. Recife, terceiro, depois Fortaleza. Hoje inverteu. Hoje é São Paulo, Rio, Fortaleza e Recife. As Olha quatro só. principais. E o interior ainda permanece, entre aspas, intocado, de certa forma, ou não? O interior do Brasil. Ó, eu tenho Eu uma acho que brinda em informação. São Paulo e manda para lá. Então é mais difícil a gente ter esse número. Olha que detalhe importante. Outros estados questionam muito esses números, né? Até o Rio de Janeiro, né? Desculpa te interromper, eu já te passo a palavra, mas só para não perder o gancho dele aqui. Tem muito empresário do Rio de Janeiro que blinda carro em São Paulo. Até as blindadoras do Rio clamam, estão roubando. Não é questão de roubar, é o consumidor que prefere. Claro. Então, o São Paulo Mas talvez onde o carro vai ser usado, gente? Então, talvez seja um Quem pouco comprou, inchado. que nem o Rafael E tá aí falando. tem pessoas de Goiás, de Mato Sim. Grosso. E a gente não consegue. Mas que eu não imagino pegar o cara isso. andando na terra com o carro blindado. Existe, eu sei que tem. Mas não é uma coisa muito saudável, né? Não, nem comum. Nem comum. Teve um fato que foi curioso pra gente lá na empresa. A gente tem um mapa na parede e estava faltando a gente vender um carro para o estado do Acre. E não aparecia nada do estado do Acre, na verdade. E a gente fez a venda de uma Land Rover usada, blindada, para o Acre. Ele veio atrás da blindada ou é o que você tinha na blindada? Era uma oportunidade. Ele queria uma Land Rover blindada. Então. Né? Então No tinha Acre. que ser Land Rover, tinha que ser blindada e para chipar esse carro, para enviar esse carro para o Acre. Então, isso para mim é emblemático, né? Porque mostra... Né? Eu particularmente não conheço muitas pessoas do Acre, não tenho muito contato com pessoas do Acre, não entendo sobre o local, mas se o primeiro carro que eu vendi para o Acre foi um blindado, isso mostra como o comportamento do Brasil está mudando, né? Sim.
E é bem curioso, porque eu não sei como é que são as estradas, eu não sei se lá tem manutenção, mas mesmo com tudo isso, alguém optou... E um Land Rover, hein? E um Land Rover, exatamente. Não desmerecendo a marca, hein? Não, mas não me leve a exatamente, mal. que é uma manutenção que não é para todo mundo. Mais delicado. Mais delicado. E mesmo assim, poxa, a gente vê que alguém optou por fazer a compra de um blindado. Isso mostra que, é lógico que as grandes capitais vão ser sempre os maiores polos e usuários, mas não é mais só para a capital, né? Vale uma análise mais profunda, às vezes a atividade da pessoa, ou o risco que ele corre, ou o lugar que ele mora, sei lá. São vários fatores. Mas complementando quando você fala de Brasil, capitais, para mim já não é mais surpresa, lógico, né, que a gente já viu tanta coisa. Eu tive a oportunidade de estar no México agora em março, num congresso lá de blindadores. E haviam pessoas lá, ou empresários, ou blindadores do Equador, do Chile e da Colômbia. Eles estão vindo agora para a Expo Blindagem, porque no Chile, quem teve a oportunidade de conhecer o Chile, alguns anos atrás, era extremamente tranquilo. Não é mais, está também da mesma forma do Brasil de violência urbana na rua, no trânsito parado. Então, o maior fator que facilita a ação desses meliantes, evidentemente, que é o trânsito parado. Fazer um comparativo. Brasília, por exemplo, tem menos grandes avenidas, o tráfego flui. Imagina o cara no meio do trânsito assaltando, e mais, se ele conseguir fazer isso, quando ele sair para se esconder, ele vai naquele descampado. Sim. Não tem, então é um local, não é propício para a ação de um bandido. Quando a gente vai para grandes centros, você falou de capitais, e aí vamos falar em países da América do Sul, ou da América Latina, que o México também já tem um histórico até mais antigo do que o Brasil, com blindagem de veículos, sim, mas estão buscando, e onde que eles estão buscando tecnologia, materiais e mão de obra qualificada? Aqui no Brasil. Por isso que eu falo que nós somos referência hoje, sim, mundial. E ao longo do tempo, duas coisas baixaram, né? Os quilos e o valor. Não, porque como era você dólar. falou, era o topo da pirâmide. Era dólar, etc. Hoje você tem materiais melhores, mais resistentes e mais leves, né? E a blindagem ficou mais acessível. Então tem blindadora hoje oferecendo para blindar veículo seminovo. Então, até 2021 eu blindo o seu carro, etc. Não há restrição, tá, Caporal? A pessoa que queira blindar um carro, se ela tem um carro, assim, não muito antigo, porque existe o problema do fabricante não ter mais o ferramental, mas é importante que a pessoa faça uma avaliação contábil ou econômica. Um veículo seminovo, 21, 22, 23, não importa o ano, ele pode ser blindado a qualquer momento, porque o trabalho de montar é o mesmo. Sim. Entendo o fornecedor de vidros que ainda tem o ferramental, também. Por outro lado, a conta financeira tem que pensar da seguinte forma. Se eu tenho um veículo, vamos imaginar 2022, com baixa quilometragem, e eu quiser blindar e for comprar um novo, se eu for vender mais o investimento do novo, mais a blindagem, acaba ficando fora. Esse valor todo ele pode investir na blindagem. Só que ele tem que ter em mente que ele vai utilizar esse carro por um período longo ou maior do que o normal. Por exemplo, se ele gastou 80 mil, ele amortiza esse valor em pelo menos 4 anos. Agora, se ele blindar um carro 2022, usar por um ano e quiser vender, a blindagem vai ser 2022. Sim. Não adianta ele contar que o carro é 22, mas eu blindei ontem. Só a garantia que vai contar. O comprador, o mercado vai avaliar aquele carro pelo ano dele. Sim. Ô, Rafa, como é que avalia um blindado seminovo? Então, só para complementar ele te responder, eu tenho algumas perguntas que eu faço. A gente tem muita procura para blindar seminovo. Isso. Tá? Pergunta que eu faço é o tempo que ele pretende ficar com o carro, isso quilometragem, assim, é checklist de pergunta. Ver se a suspensão ainda tá boa, né, por exemplo, sei lá. E a gente pede para ver o carro. Né? Já bateu? Visualmente, já bateu, não bateu? Visualmente, a gente já consegue identificar se é um carro cuidado ou não, né? E aí você entra nos detalhes ali na conversa para saber se vale a pena. Porque tem um cliente que é só cliente de seminovo. Ele compra seminovo, pouco rodado e blinda. Seminovo com 2 anos. Só para reforçar o que você está falando, lembrando que o preço da blindagem é o mesmo. É o mesmo, mesma coisa. Se o carro é mais antigo. E ele falou que é o seguinte, a conta dele são 4 anos. Ele pega o valor da blindagem, divide por 4, divide por 12. Contábil. É o custo da segurança dele. E ele sempre faz essa conta para ver se cabe, porque ele trabalha com carro na rua, ele pega uns carros melhores, mas sempre seminovo. Sobre a avaliação do seminovo blindado, lá na blindadora, nós fazemos a desmontagem da interna completa.
Tá. É a primeira avaliação que nós fazemos para poder revender um carro. Então vocês pegam blindado na troca de um outro blindado, é isso? De um outro blindado ou da blindagem Ou só compram, se for o caso? Não, eu não só compro. Só faz troca? Só faço troca. Ok. E aí essa avaliação é depois da negociação, depois do carro entrar, não é antes. Nós fazemos toda a desmontagem para ver. Mas se tem algum problema, como é que você faz? Você devolve o carro? Não, aí tem os repasses, né? Ah, você vai repassar o carro? Vai repassar e aí Ou aquela conserta, questão de garantia, ou conserta, ou conserta. Conserta. 90%, 85% a gente corrige, porque esses carros normalmente são carros realmente com qualidade estética, avaliação cautelar, essa coisa toda. Então vale a pena corrigir para revender. Claro. Rafa, passei, deixa eu... eu passei um laudo para você essa semana, né? De um carro que o laudo dizia assim, blindagem na validade. Esta empresa não avaliou a validade da blindagem. Isso, foi isso. E você fez um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo. É quase que eu respondi, que bom. Eu que mandei o laudo para ele. Bom, porque... Mas, ó, deixa eu complementar quando você fala em avaliação, Caporal, que é importante que as pessoas Marcelinho, tenham você esse tem que conhecimento. dividir, você tem 5 minutos, tá? Sim. 55 Não, eu tenho... minutos. Peraí. 55 minutos. Peraí, eu tenho uma pergunta pro Rafa, antes de eu perder. Você ficou para depois. Pronto, já riu, ficou com a boca rindo e perdeu a fita. Ô, Rafa, quando você diz que desmonta o carro para avaliar, explica pra gente por que isso é interessante. Por que tem que desmontar? Né? O consumidor que de repente está nos olhando aqui, por que você vai desmontar um carro que já está montado e o que você desmonta? Nós desmontamos toda a carenagem do carro. Então, imagina quando um carro entra para blindagem. Nós fazemos toda a desmontagem para fazer a aplicação do material. Vamos pensar um carro lá na frente, quando já está com a parte opaca e o vidro instalado. É assim que eu deixo o carro. Para a gente avaliar os 90 graus de porta, se está tudo realmente blindado. Por quê? Tem muita coisa no mercado que é o triângulo do acabamento de porta, o triângulo do retrovisor, o aço do retrovisor interno, a curva da porta, caixa de maçaneta. São alguns detalhes que lá na blindagem, algumas produções não têm um controle ali de realmente se o material chegou, se ele fez a curva, se ele está segurando ali aquele vão. A gente está falando de uma vida dentro do carro e uma bala passando, né? Exato. E aí ela passa por qualquer buraquinho que tiver. É só para Exatamente. deixar bem claro isso, assim, para todo mundo enxergar. Falar assim, ó, eu não posso ter uma blindagem mais ou menos. Exato. Né? Ou Semi-blindado. com problema, semi-blindado. E a gente tem pego cada coisa assim que realmente é desconhecido no mercado. É realmente uma tampa traseira sem overlap. Entende? Você tem Ou tampa vão traseira de plástico com a manta não adequada. com a manta não adequada. Você tem ali 4 dedos numa aba de vidro, por exemplo, sem material balístico nenhum. Né? Então, são partes muito importantes da segurança que ninguém está vendo. Agora, na avaliação, Caporal, também do carro, leva-se em consideração, me corrija se eu estiver errado, você que está mais voltado aí à área comercial, quando se vê uma blindagem, e isso acontece muito, a pessoa na hora de comprar, ele vai buscar o mais barato, e aí tem esses probleminhas, e na hora que ele vai vender, ele tem dificuldade na liquidez, e ninguém quer pagar aquilo que ele acha que vale. E aí ele culpa a blindagem. Pô, blindei meu carro, não consigo vender. Na verdade, o carro pode subir de valor, primeiro, evidentemente, o modelo, mais comercial, mas muitas coisas interferem. A marca do vidro, ou seja, quem fabricou o vidro, e a marca da blindadora também. Tem blindadoras que têm um respeito maior do mercado e entende que aquela marca é boa. Então, a avaliação desse carro é melhor. Vamos lá, separar aqui as coisas, porque muita gente não entende isso. Pô, quando eu blindo o carro numa blindadora de nome, o vidro já não é da blindadora? Então explica isso, porque para muita gente acha que eu blindei lá, o vidro é aquele. Só aproveitando essa sua pergunta que o Marcelinho falou, eu falo para todo mundo que eu encontro e a gente entra nesse assunto, que a blindadora ela precisa ser uma consultoria para o cliente, porque o cliente não entende disso. Então, o que nós vemos muito? Né? Tem várias fábricas de vidro, por exemplo. Vamos falar do vidro, Rafael, que é o mais falado. O cara compra o carro, poucas vezes, eu não sei, ele não compra blindador, ele compra na concessionária, loja de carro. Sim. E a pessoa lá na ponta não está preparada para isso. Exato. 90%. E aí, conhecimento. E aí, tem modelos de carros
que eles aceitam muito melhor, pensando lá na frente na revenda, a marca de vidro XYZ. Então não é só pegar uma marca de vidro e colocar em qualquer carro. Não vai funcionar. Eu acho que realmente isso é um quebra-cabeça que a informação vai fazer com que a gente leve a segurança, uma segurança mais transparente para o cliente. Isso. Você perguntou sobre as diferenças, né, vidro, manta e tal. O projeto de blindagem cabe a cada blindadora. Não existe um projeto padrão e nem tudo igual. Sim. Aparentemente é tudo igual, só que há diferença de compostos na fabricação de um vidro. Vidros fabricados com um tipo de polímero, ele tem uma longevidade ou transparência vidros em gel. Eu falo, é de gel, o pessoal do Nordeste fala, é de gel, não é gel, não é gel. Mas assim, essa composição tem uma característica. Outras composições, outras. E quem define normalmente é a blindadora que opta e fala, não, eu vou trabalhar com esse tipo ou esse fabricante. Algumas vezes, eu prefiro dessa forma, a gente orientar o cliente para que ele tenha essa possibilidade de escolher aquilo que é melhor para ele. Sim. Só que na grande maioria... Mas como é que ele vai escolher, se ele não sabe? Não, mas cabe à blindadora orientar quais são as diferenças. Mas nem a isso no zero. Orienta, sabia? No zero. Não orienta porque não tem conhecimento. Caporal, eu concordo. Não orienta porque o próprio blindador, às vezes, não consegue porque entender. Assim, ó, eu vou te dizer de cabeça que eu sei aqui, vai lá. Grafeno, Fanavid, Dupont... Protector Evo. Como é que o consumidor final vai chegar para eu quero vidro tal? Na prática, por que o consumidor vai saber isso? Não, mas na prática funciona assim. O cara que está vendendo, ele vai dizer que aquele que ele está usando é o melhor do mundo. Melhor. É, claro. E os outros nenhum presta. Sim. Então, eu tenho feito um trabalho pessoal, no meu Instagram pessoal, no Instagram da Blindagem Foco, que é um programa de TV, mais a Brablin, que me ajuda muito nisso, em orientar da forma que cabe ao cliente perguntar e a obrigação do revendedor explicar as diferenças. Aí eu penso, mas qual o vidro melhor? A gente já falou sobre isso num podcast. Melhor para quê? Eu falo, melhor para quê e melhor para quem? Você quer o quê? Onde? Você quer leveza, quer transparência, você quer valor de revenda, você vai ficar com o carro quanto tempo? Então é uma consultoria que os vendedores de blindagem, primeiro, e as concessionárias que trabalham com blindagem também, precisam passar por uma orientação para poder atender bem o cliente final. Eric, você vende carro de segundo e terceiro dono, certo? Perfeito. Tá. Como é que a blindagem interfere no valor do veículo quando você vai revender? Aí você vende carro que valor agregado alto e um carro que é mais sensível ao consumidor, certo? Land Rover. Sim. Né? Como é que a blindagem interfere nisso daí? O que eu vejo na prática é que em carros ali até 2 anos, 2, 3 anos, ele ainda joga o valor do carro para cima comparando com o mesmo carro sem a blindagem, principalmente considerando que a maioria dos carros que eu vendo são para os grandes centros. E, vamos lá, talvez ali a partir de 4, 5 anos a gente comece a ver esse cenário desse carro empatando com o mesmo carro sem blindagem. Então, essa é a forma como eu vejo o valor de venda desses carros. E a grife da blindagem? No padrão de carro que eu vendo faz muita diferença. E aí ainda tem algumas particularidades, né? Eu não vou falar de nomes, logicamente, mas como eu vendo Land Rover, a Land Rover tem pacotes com blindadoras de estado para estado. Tem blindadoras de alguns estados que não tem tanto nome quanto as blindadoras de São Paulo. E aqui eu não falo de qualidade, eu falo de nome. Principalmente para o consumidor de São Paulo, que é um consumidor que compra muita grife da blindadora. Sim. Essas a gente vê um mercado um pouco mais difícil. E veja, são blindadoras homologadas também pela montadora, então que seguem ali os padrões que a montadora solicita. Quer dizer, né? Existe um preconceito nesse cliente do carro premium, né? E aí isso replica para outras marcas premium, para Porsche, para os Mercedes de topo. A gente vê realmente que a blindadora para esse padrão de carro influencia muito ainda na decisão do consumidor. Mas tem um outro ponto aqui que é curioso falar, é que o consumidor, ele acha que entende, porque ele não entende. E ele não tem que entender, na verdade. Mas ele ouve que o vidro X ou que a blindadora Y, poxa, é mais legal, é mais da moda, e é nessa que ele vai. E por que eu disse isso? Porque no mercado de usados,
ainda existe uma necessidade muito grande do revendedor entender. E ele não entende em geral. E às vezes ele não entende nem do carro. Então você queria que ele entenda da blindagem é difícil, porque ele não entende do carro, como é que ele vai entender da blindagem? Mas no final do dia, o que eu estou dizendo é que ele está vendendo um produto que ele não entende, que ele não sabe realmente se está blindado. Essa é a grande verdade, porque ele não faz uma inspeção mais profunda. Só que, caso aconteça alguma coisa, né, poxa, com esse consumidor, caso entre um tiro, alguma coisa, ele faz parte da cadeia de responsabilização jurídica. O revendedor responde pelo carro. Sim. Se ele vender um carro blindado, esse carro tem que estar blindado, não pode ser um fake blindado que a gente chama. E o revendedor não está preocupado com isso. Não está. E eu acho que não está preocupado porque talvez não estejam acontecendo ainda tantos problemas, Sim. mas eles vão acontecer cada vez mais. Complementando, a estatística é favorável. Quando eu falo estatística favorável, são poucos os casos de carros alvejados. Né? E por conta disso, ele não, isso não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Isso, infelizmente, pode acontecer e pode, né, perder uma vida. Então, de novo, o conhecimento, a necessidade de entender esse assunto para poder, quando ele fala juridicamente, eu queria isso aí reforçar muito, ele acha que ele não é responsável por isso. Ele é. Mas até pelo Código de Defesa do Consumidor, gente, ele que vendeu. Por isso que a gente começou com um laudo lá, que a gente chama de laudo de blindagem. Então, todo um laudo carro, seu, né? Um laudo meu. Ele precisa fazer isso e é por uma proteção nossa. Ele é um laudo além do laudo normal. Um laudo além do laudo. Que o laudo normal também não tem um padrão, certo? O laudo que você fala Isso é tema para mais um podcast. A vistoria que eu faço e gera um laudo, porque não deveria chamar laudo até, né, mas uma vistoria. Vou contar um caso que aconteceu essa semana, gente. O cara comprou um carro zero, 2025, uma Mercedes, acima de 350 mil reais. 5 mil quilômetros, né? Peguei o laudo, tudo verdinho, tudo lindo, né? O carro foi transferido de um estado para o outro, não vou falar os estados aqui para não comprometer, porque aí fez, no estado que recebeu, fez 2 laudos, todo amarelinho, em volta, um carro praticamente zero, né? E aí o vendedor falou assim: tá, eu aceito pegar o carro de volta desde que você não faça um laudo. Mas o cara já tinha feito, ele ficou quieto, né? Fez 2, inclusive. Aí ele falou: não, isso não tem nada a ver com o nosso negócio, eu preciso que você devolva o dinheiro e meu frete ainda. Porque você... Agora, como é que é fabricado um laudo? E aí, se a gente não tem... Eu quero chegar no ponto seguinte. Se a gente já não tem um laudo normal, padronizado, regulamentado de alguma forma, porque... A empresa de vistoria tinha que ser responsabilizada por isso. Né? Sim. E ela fez uma vistoria de acordo com o vendedor. Olha que loucura isso. Então ela tinha que ser responsabilizada. Quer dizer, talvez a empresa, o dono não esteja sabendo, mas lá na ponta quem fez tem que ter um compromisso ali de assumir. Né? O americano fala muito essa palavra accountability, mas ele ser responsável pelo que está fazendo, tomar a responsabilidade. Né? Então é assim, isso acontece muito. Na blindagem vai ser pior, gente. Não, já tem Se solução. Se não tiver um padrão. Já tem solução. O próprio Exército ajuda bastante no controle, né? E aí há que se parabenizar o Exército pelo controle, mas tem rastreabilidade dos materiais. Isso já é um ponto favorável. Sim. Tendo rastreabilidade, você consegue identificar se aqueles materiais que estão dentro do veículo são aqueles que foram originalmente instalados na blindagem. Isso já é um ponto positivo. Quando se vai para o mercado segundo ou terceiro proprietário, como você comentou, existem técnicas que você tem como fazer essa verificação. Não é um laudo certificando a eficiência balística, mas sim a instalação e a integridade do material. Isso já existe, já está no mercado e é muito importante. 2 situações. Uma é o mercado adotar, e aí depende da vontade ou do interesse do revendedor ou do comprador, e existe um outro lado que é o lado legal, né? Que também está sendo trabalhado para isso. Aí a Abrablin tem feito um trabalho bastante intenso, preocupada com esse segmento, porque realmente, como você falou, há um erro muito grande no mercado, que quando o revendedor fala esse carro aqui foi certificado pelo Exército, ou ele é autorizado pelo Exército. Não é nada disso. O Exército controla produtos controlados. Já o seminovo, infelizmente, ele não tem um organismo federal, estadual, municipal que ateste aquele negócio. Sabe uma coisa que ajuda muito?
na qualidade do seminovo, da blindagem nova, que eu vendo isso para todos os clientes. Visita a blindadora. Conhece a pessoa. Básico. Porque assim, ok, ele não entende. Ele não vai saber se o material está chegando lá ou não. Mas nós temos uma vivência aí de mercado, os clientes também, que a gente começa a conhecer as pessoas e aí nós vamos tirando da frente aquelas pessoas que mais falam do que fazem. Então, conhece a estrutura da empresa, uma estrutura limpa, uma estrutura organizada, vê as pessoas. Quanto tempo de mercado. Começa a tirar algumas coisas que podem prejudicar ele lá na frente. Então, isso não é um laudo, não é uma vistoria, não é nada. Mas é um relacionamento. Esse relacionamento de confiança, o pessoal que compra Land Rover lá é um relacionamento muitas vezes de confiança. Sim, total. Porque é um carro que tem uma manutenção um pouco mais cara. Eu só compro lá, tá vendo? É confiança. Eu tava contando um caso que eu comprei um carro para a esposa, aí o adesivo, o cliente falou, pedi para revisar lá na Firstline, tá? Para te entregar o carro. Ótimo. E aí eu assim, amador, né? Não conhecia. Aí fui conhecer e eu vi o tamanho do negócio. Senhoras e senhores, Firstline, quando a pergunta é Land Rover, a resposta é Firstline. Pronto, acabou o jabá. Acabou o jabá. Um minuto de merchandising aqui. Pausa pro break pro comercial. Que interessante. Quando o Rafael chegou, ele chegou primeiro que o Eric. A gente estava conversando sobre isso, quando ele chegou eu apresentei, falou, aqui o Eric trabalha especificamente com Land Rover e tal, ele falou, é Firstline? Porque ele comprou um carro, não conhecia o Eric, mas foi buscar, de novo, né? Ele foi buscar saber da origem. Quem era? A mesma coisa é a blindagem. Você vai comprar um seminovo blindado, tem a marca da blindagem, ou a marca do vidro, sei lá eu, procura saber. A internet visita, hoje cara. é fácil, A você tem visita acesso. e o relacionamento. Então, mas a primeira coisa é a internet. Sim. Já pesquisou. E a outra visita. Vamos tirar os mitos aqui, peraí. Fala lá. Eu queria trazer uma pimentinha, né? Eu não entendo nada de leite, mas eu vou no supermercado, eu escolho o leite em geral que a minha esposa manda eu comprar quando eu vou no supermercado, mas eu não entendo de onde veio aquela vaca, se a vaca foi criada de cabeça para baixo ou não. Na minha cabeça, se aquele leite está no supermercado é porque ele pode ser vendido. Sim. Eu não vou entrar na internet para saber se aquele leite pode ser vendido ou não. Eu estou comprando leite novo, não é leite que ninguém bebeu. Quando a gente fala do carro zero, eu acho que é muito legal essa história de visitar a blindadora, mas quando a gente passa para o carro de 2, 3, 4, 5 donos, esse cara não vai, em geral, visitar a blindadora. E eu acho que a gente está exatamente agora no momento do mercado que esses carros estão sendo vendidos com muita liquidez, mas numa total nuvem negra. E é legal a gente começar a levantar esse ponto, porque antes que os problemas aconteçam, é legal que a gente consiga compartilhar o conhecimento para que essas vendas sejam menos na nuvem negra e mais no nível de transparência, né? O conhecimento e colocar essa dúvida na cabeça das pessoas para que ela busque informação. Eu tenho uma dúvida. Bora. Vamos lá. Vidro delaminado. Aguenta bala ou não? Posso falar? Posso falar? Essa você fala. É muito importante. Primeiro que a delaminação não é um problema, não é as pessoas... Está estragado, isso não presta. Isso é característica da composição daquele vidro. Então, falando bem abertamente assim, vidros fabricados com policarbonato, um dia ele vai delaminar. Porque ele Mas não importa se é um daqueles que eu falei, a GPP33, Protector Evo... Tem esses vidros, os fabricantes... Gel, em gel. Não, o gel é outra composição. O de policarbonato, existem fabricantes que têm um processo na sua fabricação que dão talvez maior longevidade ou não. Sim. Isso é qualidade de cada fabricante. É importante entender que o policarbonato tem a memória reta. E quando você autoclava o vidro, ele curva... mas ele não perde a memória. Então a vida dele já é descolar do vidro. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, o filme que vai colando policarbonato no vidro, ele está agarrado nos dois. Variação de temperatura, esquenta, esfria, ele começa a um coeficiente de dilatação diferente do plástico do que do vidro. Esse trabalho faz com que ele solte um lado e aí formam bolhas de laminação. Funciona ou não funciona? Testes comprobatórios não existe porque é um teste destrutivo. Você vai ter que pegar um vidro e dar um tiro, funciona. Só que joga fora, né? Mas, quando a delaminação está num grau muito elevado, muito acentuado, que você bater até no pó, ele está solto, você percebe que ele está oco, aquilo não tem a menor eficiência, porque se vier um disparo, ele vai empurrar tudo para dentro.
Aquelas bolinhas que tem em volta do vidro ainda não comprometem. Então é difícil você dizer, sim, funciona, pode garantir. Mas na prática, e os testes que a gente já ao longo do tempo, grandes delaminações comprometem. Bolinhas pequenas, não. Mas aí eu escuto lá nas lojas de usados seminovos, falo assim, não, mas eu tenho um pessoal aqui que faz uma autoclavagem, Não pode. eu pego o vidro e mando lá. Aí resolve, ó, R$700 esse lateralzinho aqui fica bom. Excelente pergunta e é importantíssimo esclarecer para o usuário ou consumidor que está pensando no blindado. De acordo com a portaria, que quem controla a atividade de blindagem e fabricação, tudo é o Exército Brasileiro. E está lá no artigo, não me lembro agora o número do artigo, que a reparação de um vidro não está permitida. Os lojistas falam, pô, o Exército quer me prejudicar, meu carro perdeu valor e tal, eu tenho que trocar o vidro? Sim. Por quê? Não é que o Exército está preocupado em você trocar, é que não há como responsabilizar no caso de uma perfuração de um vidro reautoclavado. Uma vez que quem fabricou, ele é o fabricante do vidro, delaminou, aí eu pego, vou lá na panela de pressão, lá na autoclave, esquento, pressão, que eu acho. Eu alterei todo o processo de fabricação dele. E quem garante esse vidro? Ele ou eu? Ele não mais. Mexeram na composição dele, ou mexeram na estrutura da peça. E eu não tenho como comprovar, porque como é que eu vou testar todo o vidro reautoclavado? Porque cada peça dessa são pressão e temperatura que são diferentes. Cada peça, tamanho e tal. Então, por não ter como responsabilizar, é que não está autorizado a reautoclavagem. Abra bem ter feito. Pois não. Mas só para finalizar o assunto reautoclavagem. Mais meia hora. Meia hora. Não. É que a pergunta é muito importante. Nós estamos trabalhando, tem uma portaria que está publicada para conhecimento público, aí como é que chama? A nova portaria. Sim. E nós, da associação, defendemos que há uma coisa muito diferente entre reparação e remanufatura. Ok. A remanufatura pode, de acordo com a norma da BNT 19206, diz que uma autopeça pode ser remanufaturada pelo próprio fabricante ou por ele indicado. E a reparação é proibida. Eu vou chegar nisso aí. É isso aí. Só uma pergunta de cliente, tá? Um vidro autoclavado, ele tem a mesma segurança balística? Como comprovar isso? Já teve algum teste? Esse Fora do Exército. Esse é o detalhe. Não tem teste. Se os reautoclavadores pegarem um lote ou vários e fizerem um teste num laboratório acreditado, ele pode sim, talvez, junto ao Exército Brasileiro, ir lá e provar que tem eficiência, mas ninguém fez. Então, por não ter feito, como é que pode alguém garantir? E eu volto na palavra responsabilização. Claro. Alguém tem que se responsabilizar por isso. Uhum. Como é que você pode vender um carro para o consumidor que foi reautoclavado? E quem que responde por aquele vidro? Ninguém. A gente não pode deixar passar a informação do seguinte: um carro lá de R$40 mil com os vidros delaminados, o cara não vai trocar esse vidro. Custa mais de 20 aí, o jogo. O que vai acontecer? Ele não vai nem reparar, porque não pode. Aí ele manda tirar o policarbonato. Então, porque começa a prejudicar a visibilidade, ele começa a não enxergar direito. Gente, eu não estou... algo pior, né? Eu não estou dizendo que eu sou contra a reautoclavagem, gente. Deixa deixar claro isso, tá? Sim. E eu, pegando esse gancho dele aqui, como é que você vai obrigar o cara de um carro que não vale nem 30 e gastar 30 num jogo de vídeo? Não dá. Não tem como. E qual é a saída? Esse é o trabalho da associação, junto ao órgão fiscalizador, de encontrar uma forma para isso. No meu entendimento pessoal, eu entendo que, mesmo que não haja validade, a gente tem que entender que esses veículos, a partir de um certo ano, vamos considerar aí mais ou menos 10 anos, ele já está com o seu valor de revenda depreciado. Muito depreciado. E esse carro poderia ser, eu não vou usar a expressão desblindado, mas desresponsabilizado. E aí o comprador estaria ciente de que aquilo ninguém vai garantir. Se foi tirado o pó, se foi autoclavado, falando a partir de 10 anos. É uma saída. Eu sei, mas o consumidor tem que saber que não está protegido. Né? Exatamente. Mas isso tem que estar no documento de alguma forma. Por isso que eu falei, eu trabalho com a associação. E por isso uma associação, não dá para o dono do carro ou a blindadora discutir isso com o órgão fiscalizador. Uma entidade que agrega empresas do setor discute tecnicamente, explicando os problemas e as situações para
as entidades envolvidas, aí vem Detran, como é que chama? O Exército Brasileiro e tal, para encontrar a saída. Tem várias empresas hoje que promovem a economia circular. Ou seja, o carro ele vai sendo reaproveitado conforme ele vai sendo sinistrado ou passou uma certa idade, as peças que estão boas ainda voltam. Hoje está tendo um controle muito maior sobre isso, cadastrando as peças, etc. Vai ter peça de carro blindado usado para vender remanufaturada? Não. Não? A curto Por prazo. que não? Aí seria a solução que você está falando. A curto prazo, não. Mas, então, de novo, nessa portaria, nessa minuta da portaria, a gente discutiu isso, inclusive levando em consideração o meio ambiente. Porque se for possível a gente remanufaturar, eu estou evitando um descarte de vidro, plástico, um monte de coisa. Mas, infelizmente, na discussão que a associação teve com alguns técnicos do Exército Brasileiro, eles ainda não captaram essa mensagem. Eu não desisti, a associação não desistiu, a gente vai bater forte nisso. Porque até o mercado é enorme para esses carros. Cada vez que você aumenta a frota circulante, você tem toda a razão. Os carros estão lá, vão ficar lá até serem descartados totalmente. Sim. E muita gente, que nem você falou, estou com um carro de 40 mil, não precisa ser de 20, não, de 40 mil. Eu vou gastar 15 para trocar vidro? Só um maluco que pediu para você uma vez. Eu tinha um carro velho e falei, troca para-brisa, troca tudo. Eu lembro dele. Mas tem uma coisa importante que assim, eu não sei se vocês acompanham, mas quando o carro vai blindado para o leilão, que ele não é arrematado, blindado, ele volta, é tirada a blindagem e aí ele volta pro leilão e é vendido sem blindagem. Como é que é um carro sem blindagem? Então, ficaria... Vamos lá, dá para desblindar? Sem forro de porta, sem Como é que dá para desblindar? Fica mais barato? Dá, mas não vale a pena. Mas tudo tem que ser feito dentro da legalidade. Sim. A dificuldade é justamente essa. Desresponsabilizar talvez seja uma saída, e a desblindagem, ou seja, a pessoa transformar o carro, pela legislação dos órgãos de trânsito, é possível. Se você tem um carro rebaixado, você modificou, passou pela ITL, depois você vendeu ele não quer mais o carro rebaixado, você pode voltar e fazer, levanta e faz de novo. Mesma coisa blindagem. Teoricamente poderia fazer a mesma coisa. Sim. Tira a blindagem do documento, desde que você comprove que você tirou, que não tem mais responsabilização. Há um vácuo entre as entidades que regulam tanto o Exército Brasileiro quanto os organismos de trânsito, que a gente tem que juntar essas duas pontas e discutir isso numa mesa. Não é fácil, eu falo isso porque ao longo desses 30 anos aí, a gente tem, infelizmente, por melhor que seja o trabalho que o Exército realiza, ele tem por força até da legislação, uma troca de comando periódica. E às vezes, quando se desenvolve um trabalho com um militar, quando você volta na semana seguinte, já tem outro lugar dele que tem que voltar. Eu tenho mais uma pergunta, então. Vou pegar teu gancho aqui, ó. É uma pergunta para vocês, em geral, como cidadão. Eu vou prometo que eu vou ficar quieto. Eu não vou responder. Não, mas é para qualquer cidadão, se você tem estatísticas. Vocês acham que, dependendo do tipo de governo que a gente tem, a segurança muda e a blindagem muda também? Ou seja, desde os anos 90... Né, que você pegou o fim da ditadura militar, né? Sim. Começou os anos 90, já não tinha mais. Né? E aí foi... É engraçado, porque começou quando acabou a ditadura. Né? Existe um paralelo em relação a isso? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Ou a gente só está indo para o buraco, independente do governo? Eu tenho uma opinião, hein? Eu também tenho, mas fala pessoal. Quando a insegurança aumenta, claro que a blindagem vai aumentar. Se a insegurança cai, eu acho que nós vamos demorar muitos e muitos anos para sair dessa inércia da segurança. Então, a insegurança do mercado começou a cair. O país começou a melhorar. A blindagem vai demorar muito para cair, porque depois que você começa a usar um blindado, principalmente nas grandes cidades, é muito difícil você tirar essa sua sensação de segurança. De parar num farol, às vezes, e olhar um celular. Ou conseguir colocar um celular no painel. Ou tá com a bolsa, a mulher ali com a bolsa no banco da frente, ou algo do tipo. Então, essa sensação que nós, cidadãos, temos em andar em um blindado é muito difícil a gente tirar. Para mim, o mal do mundo é a droga. Eu acho que isso é um movimento mundial, não é aqui privilégio do Brasil. Como eu falei no começo, a América do Sul está buscando, Estados Unidos já está nos procurando, porque já está tendo esse problema, na Europa também. Então, o problema é mundial.
Eu reputo isso a droga porque a gente percebe que isso movimenta essa marginalidade. Então, infelizmente, independente do governo que entra, uns mais ativos na segurança pública, outros nem tanto. Então, não estou aqui para dizer quem é melhor ou pior, mas eu acho que é um mal mundial. E corroborando com o seu comentário, eu acho que eu uso outra expressão. O antídoto para diminuir a violência, na minha opinião, é a educação. Uma educação de base. Se hoje tivéssemos uma educação de base, eu ia formar um cidadão de bem daqui 25, 30 anos. Nós já temos educação de base hoje? Não. Então a perspectiva, infelizmente, é de crescimento, não só no Brasil, eu falo mundialmente. Eu vou sair do muro. Eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho ouvido dos consumidores dos usados blindados. E que às vezes estão entrando no primeiro blindado. Isso eu ouço, eu brinco, diuturnamente. Eu ouço de dia, eu ouço de noite, todo dia. Não, eu nunca tive blindado, mas a situação agora está complicadíssima. Pô, se o governo estimula o bandido, é a hora de eu me blindar. E aqui, vamos lá, a conversa não é sobre Lula ou Bolsonaro. Sim. Eu estou repetindo o que eu ouço agora. Isso é um fato. Né? Não é, Eric, essa é a sua opinião? Não, não é minha opinião, é um fato. Eu tenho visto pessoas entrando agora no blindado pela primeira vez e o argumento que elas usam para justificar essa compra é, pô, mas a gente está num momento que o bandido também sai na audiência de custódia. É o que ele sente, né? É o que ele sente. Não, mas também a gente está num momento que, poxa, se o presidente fala que é o cara que rouba um celularzinho que não tem problema. Então, eu ouço isso no dia a dia e me parece, eu não tenho dados, né, científicos e tudo mais, mas me parece que isso soa como um estímulo para que mais pessoas entrem na blindagem agora. E se for ao contrário, eu também ouço isso e ouço ao contrário. Se a economia está indo mal e o aumento da violência, blindado. Se a economia está indo bem, blindado também, porque a capacidade de compra aumentou. É verdade. Incrível, né? Então, é isso porque o meu nicho hoje, eu pego o carro pequeno e pego o carro intermediário. A blindagem hoje. Então, o meu volume maior é Não é premium. Não é o prêmio. Então, é do intermediário para baixo. Então, eu pego esses dois públicos que me falam isso. Porque o carro pequeno, o cliente é do carro prêmio. Porque é o carro que ele está comprando para o filho, segundo carro, terceiro carro, é o carro que fica com o motorista. É o carro... Então, eu ouço isso daí, assim, fato, e a outra parte também. Também, legal. E eu tenho uma pergunta agora. Vamos fazer. Para carro blindado. Sirene, Marcelinho. Sirene intercomunicador. Intercomunicador. Que Proibido. tinha antigamente. Proibido, ok. E isso é uma pergunta de cliente. Lançar chamas também? Na Agora, África do Sul tinha, viu? na sua opinião, isso traz benefícios ou não? Isso juntando com a sua resposta sobre a droga. Porque vamos imaginar que uma pessoa vem te assaltar e ele está sobre o uso de droga. A adrenalina está... Quando ele escuta uma sirene da polícia, o que ele vai fazer? Ele vai continuar no assalto ou vai ser correndo? Então, eu queria saber a opinião de todo mundo sobre sirene para... Eu posso começar, já que eu não sou entrevistado Lógico, aqui? Sim. O consumidor. Eu tenho uma opinião sobre a droga. Que eu acho que se liberasse a droga ou não reprimisse a droga, diminuiriam os assaltos. Por quê? Toda vez que você tem uma batida no morro, ou na favela, na comunidade, combatendo o tráfico de drogas, ele sai para assaltar porque restringiu o meio de vida ali. Eu acho muito difícil acabar com o consumo de drogas, porque existe, desde que a comunidade existe, mesmo falar com prostituição, essas coisas. Então, se a gente achasse um jeito de legalizar, ou ordenar esse consumo e tudo mais, quem vive da droga, como fizeram com o jogo, né? Hoje é legalizado, quer queira ou não. Não pode ter cassino no Brasil, mas tem. Né? Ou seja, tem as bets por aí e tudo mais. Então, quando você não combate, ou seja, ordena e tudo mais, ele não tem necessidade de assaltar para poder roubar e tal. Para consumir a droga? Não precisa também. Ele compra ali na esquina, não tem dinheiro para comprar. Ele vai assaltar para... Pode ser, não sei dizer. Mas o crime organizado, ele só sai para a rua para fazer sequestro, para fazer outras coisas, quando está apertado no outro lugar. Né? Se ele tem um outro meio de ganhar dinheiro, etc., que ele passa a ser legalizado, porque eu acho que o sonho de todo bandido era ser legalizado. É verdade, ele não nasce querendo ser, eu quero ser bandido, não, eu quero ganhar dinheiro.
Né? Ele não achou um formato, sei lá como foi, ou fez a opção errada. Né? Eu sei, todo mundo é questão de escolha, eu concordo, ninguém é vítima aqui e tal, mas é assim, se eu pudesse ter um caminho aqui que era mais fácil e trabalhar dentro da lei, porque eu vou querer que tomar tiro, trocar tiro com a polícia? Eu não quero. Eu quero ganhar dinheiro, né, no final das contas. E também, difícil. Eu não sei se isso é uma teoria minha, que não é, que não foi comprovada ainda, mas eu acredito nisso. E você? Você tá quietinho aí. Desembucha. E eu perguntei sobre a Sirene, porque assim, ó, de 10 clientes, 12 me perguntam. Mas você está colocando o Sirene ainda? Não eu vou dizer. Só o intercomunicador. A sensação que eu tenho... O intercomunicador pode, só a Sirene que não. A sensação que eu tenho, Fala, Eric. e eu também não tenho dados, mas foi o que eu vi, é que eu não vejo tanto assalto na minha frente. Ninguém anda vendo, eu saí de casa, vi 9 assaltos, hoje eu vi 12. Não funciona desse jeito, ainda bem. Então eu vi as pessoas usando a Sirene muito mais para bagunça do que ocasiões. Para ocasiões. Fila dupla em escola, né? O cara dá uma sirenada lá pro povo. Não, e é para bagunça, né? Se você for de madrugada é para bagunça. Então, eu não sei se essa foi uma das razões para que fosse retirado. Uma resolução acho que é do CONTRAN ainda, que diz que só pode utilizar a Sirene os OSOPs, né? Ou veículos oficiais ou veículos que estão na segurança pública. Isso está escrito lá. Houve um movimento, aí eu vou voltar lá para os anos 90. O carro blindado naquela época, ele vinha com um microfone pendurado assim, né? Era até bonito o cara fazer charlie, aquele trem lá, né? E tinha uma trava na porta ainda. Além da trava normal, você virava um treco assim e entrava uma barra na coluna. Então, você lembra o seguinte também, tem outro lado, né? Eu não quero abrir o meu vidro nem para a polícia. Não abria o vidro naquela época também. Nem para a polícia. Sim. Então, era uma coisa que é interessante. O comunicador teria essa função de abordar numa blitz, como o Washington Oliveto você citou. Isso. Ele foi sequestrado porque era uma blitz falsa, e para abrir o vidro foi sequestrado. Então, o intercomunicador, por isso que ele falou que faz sentido, para você poder se comunicar. Pedir uma informação, que hoje ninguém pede mais, né? Na rua tal, entra no aplicativo lá. Mas a Sirene, como o Eric falou, que usado às vezes erroneamente, pela legislação não pode. E eu adotei essa postura de não colocar mais, porque pode acontecer, e as pessoas falam, não vai acontecer, vai. Juridicamente, se alguém tiver algum problema, você blindador que instalou, você é o responsável por isso. Sim. Então eu ficava com essa resolução do CONTRAN lá na minha mesa, não colocava, aí o cara falava, não, mas eu quero que coloque. Eu falei, olha, eu te dou a Sirene. O problema é o valor, você quer o dinheiro, eu te dou, você quer... Giroflex, mas pode você pôr também? Instala lá. E uma farda da polícia. Você instala, eu até te digo onde você instala, mas eu não vou instalar. Tem mais um detalhe também, eu falo como blindador, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Puta, você põe a Sirene lá, a blindagem ficou perfeita, vídeo, sol, o carro ficou maravilhoso, não tem barulho e tal. O cara sai com a Sirene, ele vai apertar, a Sirene não funciona porque entrou água, ficou afônica, o fio solto. Sei lá, a Sirene é uma porcaria. Ele tá desprotegido. Essa blindagem não presta. Ó a Sirene. Tô inseguro de andar no carro. Tô inseguro de andar no carro. Seguro andar no carro. Olha, eu já escutei isso também. Eu estou inseguro, porque se a Sirene não funciona, imagine o resto. É falta de informação. Esses dias chegou um cliente, através de um vendedor, que ele estava reclamando que estava com problema na blindagem, enfim. E era um problema de sulfilme, né? De película do vidro. E aí, assim, falta informação também para o comercial, falta informação também para o técnico, de orientar o cliente, né? O ISUFilme, na minha visão, ele não foi feito para colar em plástico. Então, mas tem aquela versão que não cola em plástico. Eu já vi isso, mas... Eu tenho carro blindado há bastante tempo. Os atuais não deram problema. Meus antigos deram. Então, mudou o ISUFilme? O ISUFilme não é uma película, né? Tem diferença. Tem diferença. Tem então, agora a película tintada, enfim, XYZ marcas e tipos. Então, assim, você tem. Só que a gente não pode esquecer que, no caso do policarbonato, ele é um plástico. Isso. Ele pode ter, sim, impurezas ali invisíveis. Então, às vezes, você coloca no ISUFilme bolha. Você troca bolha.
E pode ter ali uma imperfeição desse policarbonato ou daquela película que me fugiu o nome agora. No Spall Shield, então, eu não recomendo colocar. Spall Shield Qual nem... que é Spall Shield? Não recomendo. É o gel. Os vidros só... Pronto, tá explicado. Não, Tá eu vou explicado. explicar o porquê. Até no policarbonato, na face interna, o que fica do lado do passageiro, seja no poli ou seja no dito gel, que não é gel, existe um tratamento chamado high coat. Isso. É como se fosse um verniz, que é aplicado para proteger essa face desse polímero. Quando você coloca o insufilme, e aí, por uma razão ou outra eu não gostei da cor, quando você puxa, você tira junto esse high coat. Esse Spall Shield também tem qualidades diferentes, um que aguenta mais, um aguenta menos, mas se caso você tirar e manchar, a garantia do vidro não cobre isso. E essa mancha não sai mais. E não tem como você refazer ou trocar esse high coat. E teoricamente, o vidro blindado não tem garantia de delaminação se tiver com isso o filme. Teoricamente. Mas há uma discussão a maioria nisso, das né? fábricas de vidro, eles dão. Mas muitos manuais ou sites de fábrica de vidro fala lá que vidros com película, se delaminado, não tem garantia. Então, esse é um outro ponto, né? O insufilme favorece ou não a delaminação, né? Eu já vi gente falando que não, favorece Mas porque depende. Aquele que tem nanotecnologia para proteger do calor. Então, aí é outro ponto, né? Tem gente vendendo insufilme com nanotecnologia que não sabe nem o que é a nanotecnologia e vai saber se aquele insufilme tem isso realmente. Então tem de tudo um pouco, mas existe algum estudo que comprova o seguinte, olha, o insufilme ele retém mais calor e aí você mantém mais calor no vidro, estimulando... Isso é fato. Agora, é muito difícil comprovar. Então, eu acho que quando se fala em garantia, é muito do relacionamento da blindadora com o fabricante do vidro. Se você é um blindador, que você tem uma parceria com esse fabricante, você, como é que fala, tem regularidade e tal, Sim. é uma coisa. O fabricante vai te ajudar em qualquer problema. Se você põe um comprador esporádico, blindador, e vai requerer, aí o cara pode até criar olha, botou isso filme. Eu tenho um caso. Eu avisei você que não podia, tá? Sim. Então ele pode criar um problema. E a comprovação, que é o que você perguntou, não tem como. Eu tenho um caso, não vou tem falar a marca do vidro, lógico, que Quem é? eles não deram pra gente garantia de vidro delaminado porque tinha a película e a gente estava comprando aí recorrente e eu tirei de fornecimento lá da blindadora e não por minha causa, Rafael, porque eu prefiro o carro sem insufilme, apesar que o meu tem, mas eu gosto mais de carro sem insufilme. Mas o meu cliente, 80%, 90%, fala, Rafael... Não ando sem. Não ando sem. Claro. Então, assim, eu também não posso negligenciar, vamos fazer então uma estatística, né? Porque tá delaminando muito os carros com insufilme e os sem insufilme não, porque a gente não vê isso. Não é bem assim. Comprovação. Como? Então vamos proibir todo mundo de usar insufilme e vamos ver as estatísticas da delaminação. É a mesma coisa. Exatamente. Na minha opinião é a mesma coisa. Tudo é processo. Eu não sou técnico em fabricação, mas tive a oportunidade também de atuar um pouco em uma fábrica e a gente percebe que os vidros que têm mais qualidade, eu digo na longevidade, é o controle de processo que o fabricante tem. Sim. Puta, tudo bem calculado, ele tem estatística, ele comprovou e tal. E quando é na galega, né, eu digo, o fabricante faz tudo na galega, delaminou, ele vai dizer que a culpa é do sol, da nanotecnologia, vai inventar. Então, Olha, que a gente chega à conclusão aqui é que falta conhecimento. Sim, De total. E a própria associação, os blindadores, a jornada grande carro blindado, etc., a gente tem que promover. Quando a gente vai estruturar realmente, porque assim, vidros, as informações todas do documento, de tudo. Vocês terem uma ideia, eu comprei um carro outro dia, numa locadora, paguei o carro, acertei tudo, o carro 0 2024. 50 km, estava no carro 0. Né? Blindado. Aí eu vi que foi blindado para a polícia. Já perguntei, né? Fez lateral ou é só frente e verso? Não, é total, tá os vidros, tá tudo certinho. Falei, então tá bom, então eu quero o carro. Não tinha documento para vender para mim. Aí, mas só que o vendedor falou para assim, a sua empresa não é cadastrada no Exército para comprar esse carro. Aí eu falei assim, filho, quem criou isso é a ONU. eu sou usuário. Eu não preciso ser cadastrado no Exército. O carro que tem que ser, eu não, sei lá. O documento precisa estar lá regularizado. O meu documento da minha empresa
Não precisa. Aliás, eu nem vou vender esse carro, vou usar. Vamos fazer um teste aqui para o teu público. Você tem um público bastante seleto e grande. Eu me coloco à disposição aqui do The Dealers para fazer um trabalho, até com o apoio de alguns associados, ele pode me ajudar muito nisso, num treinamento. Você tem espaço, quem tem interesse... Eu cedo o espaço aqui, tem Aí. um auditório para 120 pessoas. Você que tem interesse em conhecer um pouco mais, mande a mensagem aqui lá no Instagram lá do The Dealers e fala, eu gostaria de aprender sobre... Diga o tema. Sobre rotoclavagem, documentação, tudo. A gente tem pessoas, lógico, não sou só eu, né? Como eu falei, ninguém sabe tudo. Mas eu posso ajudar e juntar técnicos para orientar o mercado, que eu digo dos lojistas. A gente já faz isso, né? E para quem gosta de coisa nichada, olha aqui. Então, muito me interessa. E eu sei, a gente fez várias mentorias aqui, o Eric, para revendedores de carro. Legal. Orientando, blindado não é um bicho-papão, mas precisa de conhecimento para poder ganhar dinheiro, porque às vezes você passa na tua porta e por desconhecimento você acaba jogando fora. Marcos, você falou de documentação e eu vou contar algo que eu ouvi mês passado. O cliente estava fechando uma blindagem com a gente e aí quando passamos o prazo, ele falou que era muito grande, 45 dias. Que era muito longo, não, ele não queria algo mais rápido. E aí eu comecei a entrevistar o cara. Onde que ele blinda, qual que foi o último carro, aquela coisa toda. Ele falou, eu blindei uma 118 agora, recente, e os caras me fizeram em 25 dias. Falei, caramba, só que ele deixou escapar, que ele falou, a única coisa que demorou foi a autorização de blindagem. Eu falei, o exército passou aí um tempo, quanto tempo? Ele falou, demorou mais de um mês. Não tem isso. Aí eu falei, olha que coisa. Uma semana, vamos falar 2 semanas, Marcelinho? Chutando alto. Eu não tô aqui para defender o exército, não, mas a gente acompanha isso vamos toda falar semana. 15 dias. Chutando assim, alto, fora da o regra. O problema que tivemos no mês de agosto agora, foi uma semana. Chegou a 15, 18 dias. É isso aí. O povo já quase ia morrer. Tal. Então, o que acontece? Isso. A falta de informação, de conhecimento, de relacionamento, fez o cara mandar um carro para a blindadora. A blindadora falou, a autorização não saiu. E contando o tempo. Quando chegou todo o material, a autorização saiu. O carro na linha, 25 dias. Falta de informação. Falta de acompanhamento. Vamos ser sinceros, o que ele está dizendo assim, o cara mentiu pro cara e aqui ele fala a verdade. Fala, a autorização demora esse prazo, vou encomendar o teu material, o material o fabricante pede às vezes 30 e o fabricante também às vezes atrasa. Sim. Então, o carro desmontado com o kit todinho na blindadora, até em 15 dá para fazer, até menos. Eu já fiz carro. O meu carro uma vez eu fiz em 10 dias, porque eu estava com pressa. Mas o que aconteceu? Espera o material chegar, saiu a autorização, está tudo pronto. E por que não pode ter estoque de material? Pode. Pode ter. Pode ter. Eu que faço poucos modelos, tenho bastante. Porque, vamos lá, vou deixar claro aqui. Para cada modelo específico, um material específico. Sim, já vem cortado, exato. O estoque é bom ou é fácil de fazer no caso do Rafael, que ele tem uma probabilidade de fazer blindagem das marcas do grupo ao qual ele representa. Agora, uma blindadora, vamos chamar de blindadora de rua, que não tem parceria com ninguém, ele não sabe que carro vai vir. O Caporal vem de manhã com Corolla, o Eric vem com uma Land Rover, então eu vou fazer estoque de quê? O que mais vende é Compass, ele compra 10 Compass. Aí para. O Compass aumenta de preço, sai uma promoção para o, Taos, para de vender o Compass, ele fica com aqueles vidros parados. Então é dinheiro, capital parado. Por isso que normalmente, isso ao longo desses 30 anos aí, sempre tem encomenda. Por isso o consumidor tem que se programar. Se ele não tem o blindado, mas vai comprar um, vê o modelo, já pode até encomendar a blindagem. Sim. Ou comprar usado. Ou comprar usado pronta entrega. Ou no caso dele, por exemplo, ou algumas lojas também, já tem alguns modelos pronta entrega. E aí é rápido. Exato. É isso. Agora uma pergunta aí para o Eric. O 0 km blindado, ele afeta muito o comércio do seminovo para você? Não entendi. O 0 km blindado, pronto. Porque hoje lá, tá? Na blindadora, eu vejo muita gente indo para um seminovo novo, de 1 ano de uso, porque não tem o 0 pronto. Tá. Por conta do prazo. As blindadoras estão aumentando o volume de 0 km pronto. Isso afeta muito? Afeta. Isso é verdade, né? Se a gente tiver um estoque de 0 disponível, pronta entrega, isso vai jogar o preço do seminovo blindadinho um pouquinho mais para baixo, né? Isso é verdade. Tem outro ponto também que eu acho legal da gente comentar, que é a questão
e aí eu trago agora a visão do consumidor, que é aquela história de, olha, eu estou vendendo aqui meu carro, mas meu carro ainda tem 2 anos de garantia da blindagem, 3 anos, tem mais 7 anos de garantia. E aqui a gente tem que separar a questão da garantia legal da garantia contratual, né, cara? Garantia legal para qualquer coisa no Brasil são 90 dias. A partir do dia 91, é garantia contratual. E cada contratante escolhe o que coloca no contrato. Porque eu já vi casos de carro que, em tese, ainda estaria dentro dos 5 anos, mas são 5 anos da blindagem, são 5 anos do vidro, são 5 anos se você tiver feito as revisões anuais, e se você não tiver feito. Tudo isso tem um lugar para ser consultado. E, em geral, a consulta é no contrato ou no manual da blindadora. Mas os consumidores também não entendem muito isso, né? Não lê. Que é aquela história, poxa, tem marca, tem fabricante que dá 5 anos de garantia para o carro. Mas se você não fizer nenhuma manutenção, eu acho pouco provável que você vai ter essa garantia continuada. O mesmo vale... E por que isso? Porque isso é o que está no contrato na hora que você compra o carro, né? E o mesmo vale para a blindagem. Mas eu canso de ver consumidor falando, não, ainda tem 3 anos e qualquer problema você pode levar lá. Não funciona desse jeito. Assim como também não funciona se você furar um pneu num carro na garantia de fábrica e levar lá na montadora, troca meu pneu. Não é dessa forma, não é qualquer problema. Mas o consumidor ainda não entende. E se não fizer as revisões, perde a garantia da blindagem? Então, porque as blindadoras vendem garantia, certo? Sim. E elas falam assim, tem garantia de 5 anos, que nem você falou. Mas você tem que fazer as revisões comigo. Mas, Eric, ou não. Complementando só, pegando o gancho do Eric aqui, que você falou que ele não sabe e tal. Muitas das vezes ele faz assim, né? Ele sabe, ele quer levar uma vantagem. Então, eu diria que alguns, sim, por ignorância, primeiro carro, é um desavisado. Mas na grande maioria, quando ele vem pedir alguma coisa, ele vem com essa conversa mole. Olha, tá na garantia, tá? E vou fazer aquela carinha de paisagem assim, né? Aí ele espera que, se você se colar, colou. Né? Aí você fala, meu amigo, esse carro aqui não passou por revisões periódicas e tal. E este item especificamente, e essa confusão que você falou, faz todo sentido. O mercado adotou essa postura de 5 ou 10 anos de garantia na blindagem. Não é isso. O fabricante de vidro é que determina o tempo de garantia contra delaminação pura e simplesmente. Fabricantes falam em 3, 5, 7 ou 10. Delaminação. Qualquer outro problema não está previsto. Sim. E a blindagem, aí eu consultei já o jurídico da Brablin, quando você... E aí o cuidado da blindadora, os senhores blindadores tomem cuidado com isso, no contrato, deixar bem claro o que está previsto na garantia. Parte opaca e transparência. Parte opaca e a garantia é do fabricante, supondo que a manta delaminou, porque a manta também delamina, tá? Temperatura e tal, o vidro e os itens que foram, teoricamente, não alterados, mas que foram mexidos. Desmontou, montou, acabamento e tal. Essa garantia é do blindador. E ele, acredito que você faça isso, e a grande maioria também, mas alguns não deixam claro para o consumidor que os itens que cobrem, qual o prazo, o período que vai estar em garantia, desde que sejam feitas revisões periódicas para verificar a integridade da mas você concorda comigo que isso funciona muito para o zero? Legal. E o carro que está no terceiro dono? Será que esse contrato com a blindadora vai continuar sendo repassado de mão para mão? Porque aí existe a questão da LGPD. Então eu vou passar um contrato adiante com dados do endereço do primeiro dono. Então tem mais questões envolvidas, né? Não é blindado. Por um acaso, alguém que trabalha com Land Rover, aí, sei lá, eu pego uma Land Rover com 2 ou 3 anos de uso, qual é a garantia? Acompanha o carro, não acompanha e tal? É exatamente igual. Tem que acompanhar. Ou não? Não, sim, é a marca que está garantida. Tem que... Desde que... Ele tenha feito as revisões. Mas o que o Eric está falando, eu acho que é a questão... Você comprou um carro seminovo blindado. Só que você não recebeu o contrato, você nem sabe o que tem ou não garantia. É o que eu estou falando. Né? Então, o cara, ele tá muito no escuro, achando, muitas vezes, o que o lojista falou. Exatamente isso. Não, esse vidro aqui... Não, essa blindadora, o cara fala que a blindadora é a marca do vidro. Exatamente. Já começa por aí. Exato. E volta lá no início, é a falta de informação. E esse é o atual momento do mercado de blindados usados. Um total desconhecimento que, no final do dia, eu estou dizendo o seguinte, o cara está comprando
alguma coisa que às vezes ele está comprando gato por lebre. Ele está comprando Um caso achando que está acontece levando uma coisa e está levando outra. Toda hora você deve ver muito mais isso do que eu, inclusive. Recusando o laudo por isso filme com bolha. Falando que vidro está delaminado. Ah, no blindado. No blindado. Mas muito assim. O vidro está delaminado aqui. E é isso, e é a película. Eu vejo muito laudo como recusado, né? Dando o carro como reprovado com apontamento pelo fato da blindagem ter mais de 5 anos. Também. É isso aí. Eu acho isso de uma criatividade. Eu ainda me assusto com a criatividade das pessoas. Isso é quando eu vou reunir as empresas de vistoria aqui, vou trazer todas elas para a gente ter esse debate. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui. Foi riquíssimo, a gente aprendeu muito, mas faltou. Vou dizer para vocês, faltou. Então eu deixo aqui o convite registrado para a gente montar um curso aqui na Autoavaliar. A hora que vocês quiserem. Vendedores, lojistas, quem quiser aprender sobre blindagem, a gente faz o curso aqui. Não, vocês têm que estruturar o curso, você do espaço. Sim. Tá? E a gente faz o curso aqui, ajuda a promover, etc., porque é de utilidade pública. Sim. Tá? Sim. Para todo mundo. Muito obrigado. Boas práticas. Né? Isso. Boas práticas que eu digo, isso é natural, né? O cara tem tempo, você que fala muito sobre isso, né? De tirar essa imagem do revendedor. Mas são vários detalhes e que às vezes até, de novo, na grande maioria, às vezes não é nem pela malandragem, é por ignorância mesmo. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento, porque ouve falar. Outra, tem especialistas de YouTube também, infelizmente, né? Tem que falar disso aqui também, a gente vê muito. Sou especialista em blindagem. E aí, quando ele fala lá sobre o gel, já começou mal, né? O cara é especialista em blindagem, falando porque o vidro é fabricado com gel. Mas não tem de gel ainda? Não tem. Se o cara é especialista, ele já parte falando do gel. Então, maravilha, gente. Ó, obrigado. Presente para vocês aqui, aproveitar. Estão perto do final de semana, vai passando aqui. Muito obrigado. Eu não queria falar. Olha só, vira para frente aqui, ó. Aqui, ó. Um vinho aqui da Autoavaliar. Que sensacional. Aqui para vocês. Poxa, tem que vir mais, hein? Muito obrigado. A gente vem ganhar vinho. Toda sexta, né? Nossa, toda sexta. Vou tirar a foto aqui, ó. Se no podcast a gente ganha, imagina o treinamento. Tirar a foto sentado. Se no podcast a gente ganha isso, imagina o treinamento. Não, eu quero saber quando vai ser o podcast que a gente vai tomando vinho, porque aí a conversa vai fluindo melhor. Sabe que Esse é um podcast bom. Tem um podcast que ele faz, vinho, vendas e velhos. Alguma coisa assim. Eles ficam tomando vinho, 2 velhos, falando sobre vinho. Mas eu me encaixo em todos esses pontos muito bem. Eu aceitaria qualquer alcunha dessa.